Você já imaginou um lugar onde a teoria ganha vida e onde estudantes se tornam protagonistas de suas próprias histórias de sucesso? Há 30 anos, um grupo destemido decidiu que era hora de ir além dos livros, de transformar aprendizado em ação. E com o apoio de mentores visionários, nasceu algo incrível. Algo que começou como um sonho, uma visão de fazer a diferença. Desafiamos o status quo, crescemos e celebramos juntos o que hoje são mais de 300 projetos e mais de 400 mentes brilhantes no mercado de trabalho. Não somos apenas uma organização, somos uma comunidade. E o nosso impacto vai além das consultorias. Impulsionamos empresas e moldamos a próxima geração de líderes. Porque somos pioneiros resilientes. Nossas raízes são profundas, alimentadas por conhecimento e adaptabilidade. Esta é a nossa história, uma jornada que transcende gerações. Prepare-se para descobrir como uma visão se tornou realidade, como a jornada de 30 anos nos moldou e como continuamos, até hoje, a reescrever histórias. A administração teve a felicidade de, na década de 60, já no final da segunda metade da década de 60, e apareceu uma experiência inovadora na Europa, em que se começou a entender que o grande laboratório de um curso de administração seria a prática. Os alunos teriam que vivenciar a vida empresarial, né? Como é que ela se desenvolve, o que é que o aluno pode aprender. E, nesse aspecto, eu tive a felicidade de vivenciar duas experiências exitosas. A primeira, ao tomar conhecimento da existência da empresa Júnior de Administração da Fundação Getúlio Vargas. E a segunda, quando estava cursando, não sei se foi o doutorado, já na Escola de Administração da UFBA, a empresa Júnior de Administração era muito importante lá. Eu vejo um propósito de um alcance, né, que a gente tem aqui dentro da instituição, pelos alunos, porque sempre existe essa multiplicação do que a EJA-UFES ela está realizando, de atender a todas as áreas de administração, que os alunos estudam no curso, então eles buscam atender a área de marketing, de finanças, de atendimento ao cliente, de perspectivas e projetos para novos negócios, né, análise de cenário, pesquisa de mercado. Então eu vejo que ele tem um ideal, né, de estar no mercado e atuar como empresa. Me sinto realizado aqui porque foi aquela sementinha que a gente plantou lá há 30 anos atrás que possibilitou a gente estar aqui hoje dando esse depoimento. Eu entendo que a EJA é extremamente importante para o departamento, então ela vem se fortalecendo, então se mostrando forte ao longo dos anos, que é extremamente interessante isso, porque pelo menos desde 2015, né, de quando eu entrei, eu nunca vi em nenhum momento uma maior fraqueza da EJA. Então ela sempre veio muito forte, sempre muito ativa, junto ao departamento, sempre muito forte e também muito autônoma, né? Então com uma gestão bastante autônoma, com pessoas muito capazes, então a troca de presidência, a troca de membros, nunca afetou o bom funcionamento da empresa Júnior. Então, quem participa da EJA sai diferente, sem sombra de dúvidas, tem um diferencial bastante interessante, tanto é que tem muitas empresas que buscam a universidade para contratação de ex-membros ou membros da empresa Júnior, porque é um diferencial dos alunos que participam. Que na época, empresa júnior era um fato novo. Falar em empresa júnior, o departamento de administração conhecia o centro acadêmico, que já era uma vinculação que fazia parte da comunidade universitária. Tinha o professor, tinha o funcionário e tinha o estudante. Então, é importante na comunidade universitária que participasse do processo de decisão professores, funcionários e estudantes. E a empresa Júnior, como é que ela aparece aí nessa história? E isso era importante, porque era uma ponte entre a universidade e o mercado de trabalho. A gente não tinha ideia do que era a empresa Júnior e o primeiro contato com esse termo, esse nome,
foi quando a gente participou de um encontro de estudantes, lá em Goiânia, um encontro de estudantes de administração, e durante o encontro, através das palestras, o pessoal de São Paulo, ele começou a falar sobre isso e a gente disse: "Olha, essa ideia é legal, vamos botar lá também na Universidade Federal do Sergipe". E com a ajuda de vários professores da época, né, professor Napoleão e outros, professora Vera, a gente, com a ajuda deles, os alunos que faziam parte do centro acadêmico e outros que tinham interesse na empresa júnior, a gente tocou para frente essa ideia. Mesmo assim, nas reuniões departamentais, surgiam muitas dúvidas, os professores ficavam sem saber como atuar. E claro que não houve um direcionamento dado pelos professores para que os alunos escolhessem determinadas áreas. Isso aconteceu naturalmente. Quer dizer, na hora que eu dei o passo de dar o apoio para a criação da empresa Júnior, automaticamente os estudantes começaram a buscar os seus espaços. Lembrando de alguns nomes que contribuíram para, vamos dizer assim, esse trabalho da empresa Júnior, citaria casos de Otávio Salles, que depois enveredou pela área do conhecimento de história, né? Se tornou professor de história, mas teve uma atuação marcante na empresa. O Elon, que chegou a presidente do Banese, né? E o professor Carpegiani, que hoje está contribuindo, que foi um dos que contribuíram para o desenvolvimento da empresa Júnior. A contribuição do professor Napoleão foi ímpar, né? Não só Napoleão, mas outros professores também, professora Vera, professor Gildo, eles, com a experiência, né, eles ajudaram na própria montagem da empresa Júnior. E claro que eles também tinham um limite, eles ajudaram até onde puderam ajudar. Depois coube aos alunos, né, que iniciaram a empresa Júnior, colocar para frente. Muitas das reuniões eram na casa de Álvaro, que era na Atalaia. Então a galera saía daqui para ir para casa de Álvaro, se reunia para fazer ata, para fazer tudo direcionado à empresa Júnior. Botar no papel para depois correr atrás das questões burocráticas, né? Tudo é a burocracia. Então a gente tinha que criar uma empresa, né? Então tinha que elaborar documentos, regimentos, e isso teria que ser aprovado em outras instâncias. Então isso foram várias reuniões, né? E que às vezes a gente ficava um pouco travado, porque a gente queria fazer, mas ao mesmo tempo a burocracia estatal até travava. Mas até que a gente conseguiu. Conseguimos romper essas barreiras. Foram muitas reuniões para que a empresa saísse do papel. A ideia de criar a empresa Júnior, né, influenciado pelos encontros de estudantes, eu botei como pauta da minha gestão, da minha presidência do centro acadêmico, a fundação da empresa Júnior. Então foi uma meta e que, graças a Deus e ao trabalho dos nossos amigos, que também faziam parte do centro acadêmico, a gente tirou do papel e conseguiu fundar a empresa Júnior de Administração. A primeira dificuldade foi o espaço. O departamento não cedia um espaço para a empresa Júnior. É bom registrar que não cedia, não era porque estava com má vontade. É que o centro, o CCSA, era composto apenas de um prédio. Tinha uma sala vinculada ali ao serviço social, departamento de serviço social, que o departamento conseguiu um espaço ali, ficou Napoleão, professor Napoleão e a professora Maria Tereza. Ficamos lá. E de comum acordo, a professora também era muito entusiasta e que concordou que nós saíssemos da sala e destinássemos a sala para a empresa Júnior. Uma empresa Júnior, um centro acadêmico, uma empresa em si, que não tenha o seu espaço, ela não se institucionaliza, dificilmente se institucionaliza. Em 1994, precisamente em julho, houve o Encontro Nacional de Estudantes de Administração,
em Alagoas, né, da Universidade Federal de Alagoas, e houve uma palestra sobre a empresa Júnior, em que Eduardo Carpegiani, né, o segundo presidente da empresa Júnior, ele estava ali presente. E quando a gente voltou desse encontro, e aí ele convidou alguns alunos com a ideia de que a gente criar um know-how de alguns projetos, criar tipo um portfólio, como fazer com que essas empresas procurassem a gente. E aí eu participei como voluntária de um projeto. A ideia de um projeto era porque estava a ascensão, era aquelas quentinhas de alumínio. E aí era para a gente coletar como era que fabricava todo esse processo, procurar preços e deixar esse projeto elaborado como um legado que depois pudesse, né, ir em algumas organizações e fazer uma proposta, partindo no caso da empresa Júnior. Logo depois, no ano seguinte, eu me formei, mas em 1997 eu já retornei como docente. Nessa época, ainda existia aqui, né, alguns daqueles colegas que estavam junto com Carpegiani, mas que também já estavam em processo de colação de grau, né, como Karina, Alex Saraiva, e naquele momento era bem diferente de hoje, porque a gente tentava atrair os estudantes para dar essa continuidade, mas era muito difícil, né, essa atração. Então, com isso daí houve um momento que a empresa Júnior ela ficou parada, né. Existia um mesclar com o centro acadêmico, mas à medida que os alunos iam se formando, ela foi ficando inerte, até que por volta ali de 2004 a 2005, já iniciozinho de 2005, mais em 2004, na verdade, na gestão da professora Josivânia, que era coordenadora do curso, eu era vice-coordenadora com ela, houve uma iniciativa da Karina, que se tornou substituta, e do professor Cleverton também, de retomarem, né, as ações para retornar à empresa Júnior. Houve um primeiro projeto junto com a Progresso, porque a gente também tinha um aluno aqui, né, de administração, um dos donos lá da Progresso, que também motivou isso daí e vai fazendo com que outros projetos aconteçam. Dessa atuação da empresa Júnior, hoje já mudou muito. Hoje, como é que é feito a recepção, né? O recrutamento dos novos alunos é diferente de antes. Antes era um boca a boca, somente em sala, mas não tinha aquela coisa, era eu chegar lá e dizer, olha, eu quero participar, e começava aí. Hoje tem uma entrevista, tem um processo seletivo, então ela é mesmo uma empresa que está atuando nesse mercado junto com outras organizações e para atender melhor essas outras organizações. E em contrapartida, a empresa Júnior traz para o departamento diversos desafios. Por quê? Porque ela traz demandas reais do mercado. E aí ela provoca o departamento a não se acomodar naquilo que os livros trazem, porque os livros muitas vezes trazem coisas que já passaram. Então, a EJA ela traz desafios para os professores, problemas reais do mundo corporativo, para que os professores sejam provocados em buscar soluções que estão acontecendo agora. Foi o primeiro projeto internacional da empresa Júnior, né? O meu orientador de doutorado, ele faz parte do grupo de professores da FGV São Paulo. E aí ele me procurou dizendo que existia uma universidade norte-americana que estava interessada em fazer uma pesquisa aqui em Sergipe, se eu tinha alunos para indicar para fazer essa pesquisa, né? Então seria um tripartite aí entre a FGV, a UFES, né, por meio desses alunos, e essa universidade internacional. E aí não titubeei, entendi que a EJA tinha a melhor estrutura, sem sombra de dúvidas, a estrutura necessária, e o resultado final que foi apresentado foi que surpreendeu, inclusive, a empresa contratante, né, a universidade contratante, porque conseguiram ir muito além do que eles almejavam. Então, eu quero deixar registrado que a experiência do aluno em passar pela empresa Júnior é fundamental para que ele adquira aquele conhecimento necessário de uma prática que não se dá para repassar em sala de aula, e que é importante que o aluno tenha conhecimento. E digo, e deixo a mensagem de que a empresa Júnior dê continuidade. Então, vão em frente, entendeu? Valorizem a empresa Júnior
E entendam, cada direção, cada gestão que passa pela empresa Júnior é como se fosse um degrau, em prol desse processo de institucionalização. Então, eram responsabilidades, além de que a gente tinha que estudar, tinha que fazer prova, trabalhar, alguns trabalhavam. Então, eu digo que é especial porque se dedicou, né, porque deu sua contribuição, seu tempo para que isso se concretizasse. Então, assim, é uma experiência que o aluno ele deve buscar, mas tem que partir dele, né, a vontade tem que ser dele, da participação. Como eu sempre falo, né, você buscar a prática. Quanto mais prática, você se consolida enquanto um profissional. O que eu percebo? É uma relação muito próxima, aluno, docente e mercado, e a teoria. Né? Então, eu vejo na empresa Júnior essa realização dos alunos. Eu fui aluna. Como foi o meu desejo de estar ali participando, de sonhar que a gente poderia estar ali fazendo uma proposta de um projeto que, de repente, poderia ir para uma empresa. Então eu vejo a EJA como muito além disso. Então a EJA vai muito além disso, porque ela é uma empresa e todos os membros são donos dessa empresa e agem como tal. E espero que essa fortaleza que a EJA se constituiu aí nos últimos anos, não vou falar dos 30, porque eu não sei antes, né, mas pelo menos dos últimos 8 ou 9 anos que eu estou ali, espero que essa fortaleza, essa força que se estabelece dentro da empresa Júnior se prolifere aí e se mantenha, né, ao longo dos próximos anos, porque eu vejo como fundamental. Olá, atualmente sou o professor orientador da EJA UFES. Toda vez que eu tenho alguma reunião com o pessoal da EJA, percebo como ela tem um papel fundamental no desenvolvimento profissional e pessoal dos seus membros. Todos eles se mostram atenciosos, se comunicam muito bem, demonstram uma postura profissional, mostram ter conhecimentos de mercado, estão mais atualizados, além de discutirem teorias e prática da administração com propriedade. Isso é um fato que qualquer professor em contato com eles provavelmente vai confirmar. Mas além dessa experiência mais próxima com a EJA desde 2014, eu sou o professor que leciona para todos os calouros na disciplina de Introdução à Administração no primeiro período e os reencontra na disciplina de Direção Estratégica de Empresas, lá no 8º período. O que percebo, ano após ano, é a diferença entre os alunos da EJA UFES e os alunos que não participam da EJA. É significativo. Claro que os calouros evoluem em 8 períodos, e muito, mas aqueles que participam da EJA conseguem obter uma experiência variada durante a graduação que os demais, infelizmente, não conseguem. Essa experiência abrange trabalho em equipe, relacionamento, habilidades de comunicação e negociação, raciocínio lógico, prática empresarial, entre outras. Por isso, quero homenagear a EJA e todos os seus membros nestes 30 anos por ter colaborado para formar administradores melhores. Parabéns, EJA! EJA UFES, há 30 anos impactando várias pessoas e deixando um legado incrível. EJA UFES, obrigada por ter impactado a minha história e desenvolvido o melhor de mim. Eu espero que você continue reescrevendo diversas outras histórias e deixando a sua marca na sociedade. É aqui que eu aprendo, é aqui que eu me desenvolvo, é aqui que eu saio da minha zona de conforto e principalmente é aqui que eu tenho pessoas com quem eu posso contar quando eu precisar. EJA UFES Consultoria, desde 1993, reescrevendo histórias e construindo legados. A EJA UFES nos transforma em maestros e escritores de nossas próprias histórias. Se EJA UFES fosse uma pessoa, seria uma pessoa experiente e que impacta muitas vidas. Obrigada por tudo. Assim como uma única vela pode acender milhares de outras, a EJA UFES ilumina vidas e cria legados desde 1993. Ser EJA é fazer parte de uma grande família. Aqui eu tenho crescido, potencializado meus talentos e me formado grande líder. Parabéns, EJA UFES! Continue crescendo, EJA UFES. Você é incrível e um dia vai ser reconhecido pelo Brasil inteiro. EJA UFES, conectando pessoas e vivências, assim como líderes e clientes, há 30 anos.
EJA UFES, liderança é uma jornada, e aqui encontramos combustível para enfrentar qualquer desafio. A EJA UFES me fez enxergar a líder que eu sempre quis ser. EJA UFES, continue reescrevendo histórias, impactando vidas de empresários e estudantes, e lembre-se, a facilidade é o maior inimigo do desenvolvimento. Parabéns, EJA, você é o motivo do nosso sucesso. Mantenha sua qualidade e continue crescendo sempre. É muito bom ser EJA. Somos o resultado do passado que abraçamos. A EJA é a chama, o legado que carregamos. Desenvolvimento, liderança, conexão com coragem. A jornada continua, nossa eterna viagem.